Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam bem-vindos ao canal Matemática, eu sou o professor Thiago Ribeiro e hoje nós vamos a uma aula de fatorial. Galera, você sabe o que é fatorial? Fatorial nada mais é do que você pegar um número n que pertence ao conjunto dos naturais, tá? E eu coloquei os naturais não nulos simplesmente porque é aquela discussão, né? Os naturais têm o zero, não tem? Então a gente coloca assim, mesmo que possa parecer uma redundância caso você use o conjunto de naturais sem o zero, a gente coloca já para ficar uma coisa mais específica, tá bom? Representamos n fatorial, o produto que apresenta o produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais a n. Então, vamos lá. Se eu quero um número n, por exemplo, 3, eu vou multiplicar por todos os antecessores desse cara, certo? E os antecessores do 3 vão ser o 2 e o 1. Por quê? Porque eu estou falando dos caras que são positivos. Se eles são positivos, obviamente, então eu não vou colocar o zero. Caso tivesse o zero ali, eu estaria falando dos números que eram não negativos, ok? Então, como é que a gente representa esse n fatorial? A gente representa esse n fatorial como n vezes n menos 1 vezes n menos 2, e isso vem até 3 vezes 2 vezes 1. Então, toda vez que você falar de um conjunto que trabalha com a ideia de fatorial, você está falando desse tipo de multiplicação, perfeito? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um fatorial. Então, quem vai ser um fatorial? Eu pego um fatorial e vou fazer a multiplicação dele até 1 mesmo, né? Então, ficou ali no 1, beleza, um fatorial é 1. 2 fatorial vai ser a multiplicação de 2 por 1. Por quê? Porque o zero já não é mais um cara positivo e eu estou trabalhando com os naturais nessa multiplicação decrescente. E 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Quem é 3 fatorial? 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1. E como eu sei que isso aqui é 2 vezes 3, isso vai dar 6. Quem vai ser 4 fatorial? 4 fatorial vai ser 4, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Portanto, quanto é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Isso vai ser igual a 24, certo? Porque você tem 6, que multiplicado com 4 dá 24. Então, se você reparar, você pode estabelecer até uma certa relação aqui, ó. 1 fatorial vai ser 1 mesmo, mas quem vai ser o 2 fatorial? O 2 fatorial vai ser 2 vezes 1 fatorial. Concorda comigo? Ó? Vou até mudar a cor, então. 2 vezes 1 fatorial. Quem vai ser 3 fatorial? Se eu pegar e analisar dessa forma, 3 fatorial vai ser igual a 3 vezes 2 fatorial. Concorda? Então, agora, se a gente pensar no 4 fatorial, quem vai ser o 4 fatorial? Vai ser 4 vezes 3 fatorial. Da mesma forma, nós podemos pensar então que o n fatorial vai ser quem? Nós vamos pensar que o n fatorial vai ser n vezes n menos 1 fatorial. Perfeito? Então, essa é uma forma da gente rever também o fatorial. Agora, vamos lá. Quanto vale 0 fatorial? Aí você fala, Thiago, mas ali não está definido zero, né? Porque você está pegando um valor n, esse valor n é um valor positivo, beleza. Então, agora vamos pensar o seguinte. Eu não tenho essa definição para um fatorial? Então, eu vou pensar que essa definição vai me dizer o seguinte. Eu vou pegar um n igual a 1 e substituir aqui, tá? Então, se eu pegar, eu vou ter 1 fatorial, que vai ser igual a 1 que multiplica 1 menos 1 fatorial. Concorda? 1 fatorial dá 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. E 1 vai ser igual a quanto? 1 vezes 1 menos 1, 0 com o fatorial ali. Só que 1 é o elemento neutro multiplicativo. Se você multiplicar 1 por alguém, vai dar quanto? Se você multiplicar 1 por alguém, vai dar alguém, né? Então, 1, nesse caso, vai ser igual a 0 fatorial. Então, nós vamos definir que o 0 fatorial vai ser igual a 1. Show de bola? E aí, eu vou trazer aqui alguns erros comuns, tá? Que são cometidos quando você fala de fatorial. Por exemplo, você fala que 4 fatorial mais 3 fatorial. O aluno tem muito isso. Ele olha só para os números e pensa que fatorial é só um sinal que não precisa de nada, né? E aí ele fala que isso aqui é 7 fatorial. Só que se ele fala isso, ele está cometendo um erro absurdo. Tiago, e por que isso é um erro? Lembra o seguinte, galera. Quando você está falando de fatorial, você está falando de multiplicações, certo? Então aqui é como se houvesse a existência, ó, de um parêntese aqui, um parêntese aqui. Então primeiro a gente tem que resolver isso, depois resolver isso e assim fazer a soma. Então esse tipo de soma estaria errado, tá? O que você teria que fazer é, 4 fatorial é quanto? 4 fatorial é 24. 3 fatorial é quanto? É 6. Aí seria 24 mais 6, e 24 mais 6 dando 30, perfeito? Então isso não pode ser feito. Assim como também não pode ser feito isso aqui, ó. 4 fatorial menos 3 fatorial. Aí o cara vem e joga 1 fatorial. Também é errado, olha só. Se isso aqui é 24, isso aqui é 6, 24 menos 6 vai dar 18, certo? Então você não pode representar como 1 fatorial porque eles são diferentes. Então isso aqui, ó, também é um grande erro quando você trata do fatorial.
10 fatorial menos 10 fatorial. Pô, Thiago, isso daí então vai ser 0 fatorial. Caraca, eu tenho certeza que agora eu tô certinho, pá. Aí não. Por que você não tá certinho? Porque 0 fatorial é 1. E quanto que é um número mais o seu oposto? Que aí nesse caso fica 10 fatorial menos 10 fatorial. É 0. E 0 não é igual a 1. Então se você fala que isso é 0 fatorial, você comete um grandíssimo erro. Perfeito? Agora, galera, 6 fatorial vezes 5 fatorial. Muita gente também pensa o quê? Vou multiplicar 6 por 5, isso é 30 fatorial. Só que não esqueça que 30 fatorial você tem que multiplicar pelos antecessores do 30 também, né? Então 30, 29. 29 é primo, não é verdade? Como que o 29 é primo e ele vai aparecer no resultado da multiplicação de dois caras? Impossível. Por quê? Se você tem um número primo, quais são os divisores desse número primo se tratando de números naturais? Os divisores do primo são o próprio número primo e o 1. Então, nesse caso aqui, se o 29 pudesse ser criado, teria que ter um 29 nessa fatoração. Mas como o fatorial de 6 são os antecessores do 6 e o 29 está lá na frente, e o 5 também, o 29 está lá na frente e o 5 está aqui atrás, aí vai ter 4, 3, 2, 1. Você não pode encarar isso. Então, se você fala que 6 fatorial vezes 5 fatorial é 30 fatorial, você está cometendo um grande erro, meu querido. Errei até na hora de escrever, né? Então você está cometendo um erro. A mesma coisa que você vai errar é se você fizer 12 fatorial dividido para 3 fatorial e falar que isso é 4 fatorial. Por que que isso aí está errado, Thiago? Pô, pensa comigo o seguinte, meu cara. Ó, isso aqui vai ser um erro. Você não está multiplicando o 12 pelos seus antecessores, ou seja, 11, 10, 9, certo? Cara, só lá no final dessa multiplicação vai aparecer o fator 3, fator 2, fator 1. Aí você vai dividir. 3, 3, 2, 2, 1, certo? Pô, então vai ficar 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, até o 4. Então é impossível que esse cara dê só 4 fatorial, na verdade? Porque 4 fatorial é só 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui não. Se você faz essa simplificação aqui, na verdade você vai ter o resultado de 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9 e vai ser um número muito maior do que o está representado nessa divisão. Então erros são muito comuns entre os alunos. Os alunos erram bastante esse tipo de coisa e é bom que você não cometa mais esse tipo de erro, porque isso pode te levar a um resultado muito pífio em uma prova que você queira fazer. Show de bola? Então essa é a parte 1. Vou fazer a parte 2 agora do vídeo. É um minutinho não, na verdade é um segundo, é só um tchá na câmera, entendeu? E também, vamos lá, que se você acha que eu passei despercebido aqui nesse vídeo, claro que não. Olha só, representamos o número que representa. Caraca, olha isso, ó. Representamos o número que representa, é muito brabo, né? O produto de todos os números inteiros positivos menores. Então isso aqui tá bem conflitante, não um com o outro, mas perdão aí. Mas eu acho que deu para entender, né? O conceito de fatorial. Então daqui a pouco vamos aí para a nossa parte 2. É só eu fazer assim com a câmera, ó. 1, 2, 3 e... E agora a gente volta e fala sobre a simplificação de fatoriais, que é sim um tema muito cobrado em concurso hoje em dia, tá? Então chega mais, olha só. Se nós tivermos 8 fatorial dividido por 5 fatorial, como nós vamos fazer? Nós vamos sempre pensar o seguinte, que a gente vai expandir o cara que é maior até que apareça o cara menor ali embaixo. Até porque a gente pode aplicar sim a lei do corte na divisão, porque eu vou estar tratando da divisão de dois números que são iguais. Então eu vou fazer isso aqui, galera, olha só. Isso vai ser 8 fatorial, é 8 que multiplica 7, que multiplica 6, que multiplica 5 fatorial. Beleza, fiz o cara de baixo aparecer. E isso aqui, ó, vai dar 5 fatorial também. Show de bola? Então agora eu vou fazer o quê? Vou dividir 5 fatorial por 5 fatorial. Aí eu vou ficar com a multiplicação de 8 vezes 7, que dá 56. E 56 vezes 6, que é 336. Perfeito? Então, esse vai ser o resultado, na verdade, tá? Então, eu posso ter errado a conta aqui? Posso. Bota nos comentários se eu errei ou se eu acertei, tá? E aí, ó, 10 fatorial sobre 7 fatorial. Quem vai ser esse cara? De novo, eu vou expandir o 10. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E isso aqui, ó, vai ser dividido por quanto? Por 7 fatorial. Beleza, cheguei nesse cara. E aí, basta fazer o quê? Dividir 7 fatorial por 7 fatorial. E aí eu vou ter 9 vezes 8, que é 72, e 72 vezes 10, que vai dar 720. E esse vai ser o resultado da minha multiplicação. Beleza? Então, continuando. Agora, e se eu tivesse em função do n, né? Eu não sei quem é o cara que estaria com fatorial. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. N fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Vou pegar e vou expandir, então, esse cara pelos antecessores, ó. N, não vai ser n fatorial, na verdade, né?
vai ser n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 fatorial, que são seus antecessores na representação do conjunto dos naturais. Dividido por n menos 2. Então, aqui, ó, tranquilidade, n menos 2 em fatorial. Aí eu posso dividir esse carinha aqui por esse carinha aqui, certo? Então, quanto é que fica a minha divisão, na verdade, minha simplificação? N vezes n menos 1. E que é n vezes n menos 1? Isso pode ser encarado como n quadrado menos n. Perfeito? Então, essa vai ser a minha resposta para esse casinho aqui, ó. Vou colocar aqui que eu finalizei a minha resposta. E se eu tivesse esse de carinha aqui, ó? Isso aqui que é um pouquinho maior. Aí eu ia fazer o seguinte, ó. Vou comparar os caras que são mais próximos. N mais 3 fatorial com N mais 4 fatorial. Quem é maior? N mais 3 ou N mais 4? Como a gente está falando de conjunto de naturais, então N mais 4 é maior, certo? Então eu vou expandir o N mais 4 até que ele se iguale ali ao N mais 3 para poder efetuar a lei do corte. Fazendo isso, eu vou ter isso aqui, galera, olha só. N mais 3 fatorial, que multiplica. Opa, mas eu tenho outro cara, né? Eu tenho N fatorial e N menos 1. Não é verdade que o N menos 1 é antecessor do N? Então eu já vou aproveitar e vou expandir logo isso, ó. N que multiplica N menos 1. Para ele ficar parecidão com o cara de baixo. E aí eu vou dividir. Vou dividir quem? N mais 4, que multiplica o seu antecessor, que é N mais 3, só que em fatorial. E isso aqui vai multiplicar quem? Isso vai multiplicar o N menos 1 em fatorial. E agora? O que você vai poder fazer? Já mete o modo bonde do Tigrão e passa o cerol na mão. Aqui, ó. N mais 3 fatorial corta com N mais 3 fatorial, N menos 1 fatorial corta com N menos 1 fatorial. Tiago, você pode dividir assim? Posso, por quê? Eu já defini que aqui não existe zero, né? Então, como aqui não vai ter o elemento zero, valor zero, eu posso efetuar essa divisão com toda a liberdade do mundo. E aí, quem que sobrou pra gente, galera? Sobrou N em cima sobre N mais 4, que é o carinha que está aqui embaixo. Então, assim fica a minha simplificação deste caso aqui, quando eu tenho essa divisão entre esses dois fatoriais. E aí, um exemplo cobrado em concurso ultimamente é para você resolver equações que tenham essa forma, né? Então, n fatorial dividido por n menos 2 fatorial é igual a 6. Pô, olha que coisa interessante. Eu já resolvi esse exemplo aqui, né? Ele deu n vezes n menos 1 e n ao quadrado menos n. Então, eu vou fazer uma coisinha um pouquinho melhor. Eu vou usar essa representação aqui em cima. Eu vou fazer n que multiplica n menos 1. E isso vai ser igual a 6. Por que eu vou fazer isso? Porque eu estou falando de produto de dois números naturais que tem o que dá 6, né? Então vamos olhar na tabuada. Olhando na tabuada, quais são os dois naturais que dão 6? 1 e 6, 2 e 3. A única coisa que altera é em relação à ordem desses caras, né? Porque aí a ordem dos fatores não vai alterar o produto, que é o resultado final. E galera, o que está aparecendo é que esses dois caras têm que ser naturais consecutivos, né? Então não pode ser a opção 1 e 6, porque 1 e 6 não são consecutivos. Então, qual é a opção que me estabelece resultado? É que eu tenho 3 vezes 3 menos 1. Porque 3 vezes 3 menos 1 é 3 vezes 2, que dá exatamente 6. Então, qual é o valor do n? Que foi isso que ele pediu, para que eu estabelecesse o valor do n para que isso fosse verdade. Então, é quando n é igual a 3. E isso é um exemplinho bem cobrado em concurso hoje em dia, tá? Que são essas equaçõezinhas. E você vê como resolve uma equação que geraria algo do segundo grau de uma maneira muito mais simples. Valeu? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, bota aqui nos comentários uma outra aula que você quer que eu traga de um conteúdo aí que te traz dificuldade, que a gente vai trabalhar com vários conceitos. Valeu? Então é isso, abraço. Tchau, tchau.